Olha, nós vamos priorizar a educação básica, fortemente. Educação básica é o ensino infantil, 0 a 5 anos, o ensino fundamental, 6 a 14, e o ensino médio, 14 a 17, e também o técnico e tecnológico. Se nós crescermos 50 pontos no PISA, que é o Exame Internacional da Educação Básica, especialmente leitura, interpretação de texto, matemática e ciências, nós vamos ganhar 1% no PIB, em caráter permanente. Então, a nossa meta é aumentar 50 pontos o PISA. Com isso, nós vamos ter grande ganho também de produtividade e a gente vai conseguir ter um ganho de 1% no PIB em caráter permanente. Então, um grande empenho pela educação básica. A outra, uma dedicação especial, pretendo fazê-la até em caráter, até envolvimento pessoal na primeira infância, que é onde nós temos o desenvolvimento maior do cérebro, das conexões, da plasticidade, enfim, a formação da criança. Então, investi muito na primeira infância, desde a mamãe, na gestação, até os 6 anos de idade, aumentando a oferta do ensino infantil. E investi fortemente no professor, na valorização da carreira do magistério, na sua capacitação permanente. Acho que a educação fará toda a diferença para diminuir desigualdade no Brasil e para o país poder crescer mais. Nossa meta é o Brasil voltar a crescer. O Brasil vai voltar a crescer investindo nas pessoas, fazendo reformas para trazer confiança, com confiança trazer investimento e através de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Eu sou professor, dei aula em escola pública de periferia em São Paulo por alguns anos e sei a dura realidade que é a educação pública no Brasil. A mudança da educação pública, reverter o ciclo vicioso que a gente tem hoje, passa por 2 caminhos. Primeiro, mais investimento. Segundo, melhora na qualidade. Mais investimento porque as escolas que se tem hoje são insuficientes. Não apenas porque falta escola, mas, sobretudo, porque essas escolas estão mal equipadas. Nós precisamos ter laboratório de informática, nós precisamos ter internet universal em todas as escolas, nós precisamos ter piso salarial para os professores sendo pago com plano de carreira, valorizando os profissionais da educação. As condições adequadas de ensino são fundamentais. O Plano Nacional de Educação estima isso em 50 bilhões de reais ao ano. É possível fazer. Chamaram de custo aluno qualidade inicial, que é o necessário para ter esse básico. É possível, até porque apenas um ponto da reforma tributária que nós vamos fazer, que é tributar lucros e dividendos, dá 60 bilhões ao ano. Já dá para fazer esse investimento no ensino fundamental e médio e infantil. E isso é responsabilidade da União também. Não adianta a União ficar dizendo, mandou dinheiro e depois não viu onde chegou. Não adianta jogar isso apenas para os estados e municípios. O governo federal tem que assumir essa responsabilidade. A segunda parte é uma melhoria na qualidade do ensino. Nós vamos rever a Base Nacional Curricular Comum, porque hoje o ensino está distante dos estudantes, distante da sua realidade. Se cria um verdadeiro ciclo vicioso. O professor chega na aula, muitas vezes já desmotivado pela desvalorização do seu trabalho. O que ele vai ensinar é um currículo fechado, distante da realidade dos alunos, às vezes feito por um burocrata lá em Brasília que nunca pisou numa escola. Os alunos recebem esse conteúdo, se desmotivam. Isso vai desmotivar ainda mais os professores. O que eu mais vi dando aula foi professores se afastando, pedindo licença por depressão. Essa é uma realidade cruel na educação brasileira, nas escolas brasileiras. Para enfrentar isso, nós vamos fazer um currículo relacionado com a vida. Um currículo que trate dos problemas que o estudante vive na vida real. Que o prepare para o desafio que ele vai enfrentar ao sair da escola. Não apenas para fazer uma prova, não apenas preparando para o mercado de trabalho. Esse é o desafio da educação. Um desafio que cabe nos fazer retomar o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O grande mestre Paulo Freire, que sempre disse isso.
uma pedagogia baseada na vida das pessoas, na realidade de cada um, e não um currículo fechado, enlatado, que você impõe em cada lugar. É esse tipo de educação que nós vamos valorizar no Brasil. E o mais dramático é que o investimento em educação no Brasil não é baixo. Como percentagem do produto, 5, 6% do PIB é equivalente aos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, o problema não é esse. Evidentemente que nós temos que crescer, gerar mais produto, mais PIB, e esses 5, 6% vão crescer juntos ou, de preferência, crescer mais. Agora, nós temos que mudar alguns aspectos básicos da educação. A primeira coisa é a cobrança de desempenho. Primeiro, o desempenho da escola, desempenho do professor. Para isso, por exemplo, os repasses de governo têm que ser vinculados ao desempenho de cada escola, para que haja um incentivo para isso. Depois, o investimento de formação dos professores e de equipamento das escolas, para que elas possam também produzir resultados melhores. Mas, finalmente, um dado fundamental, é aquilo que eu chamo a desideologização das escolas. As escolas hoje têm ideologia. Quer dizer, mais importante que ensinar ao aluno é ensinar uma determinada ideologia política. E o que ocorre? Hoje é considerado por esta ideologia que é um direito do estudante de passar de ano. Não. O direito do estudante é de aprender. Mas para aprender, ele precisa estudar. E para isso tem que se cobrar desempenho. Eu, por exemplo, verifiquei instituições de grande qualidade e países que cresceram e melhoraram o nível educacional no mundo inteiro. Exemplos, Coreia do Sul, por exemplo, que cresceu, melhorou o seu nível de desempenho de forma dramática. Como? Investimento sim, mas cobrança de desempenho, investimento em qualidade. E isto é válido para os professores, sim, certamente, mas para o estudante também. O estudante tem que estudar, tem que aprender. Porque se ele não fizer a sua parte e acabar com esse sistema hoje, onde eu conheço muitos professores e professoras que muitas vezes desistem de dar aula, que na Coreia do Sul, por exemplo, uma das profissões mais nobres é professor, né? Aqui no Brasil isso está um pouco hoje desvalorizado, porque o próprio professor ele é insultado pelo aluno, existe um clima onde o estudante se julga muitas vezes com o direito de fazer o que quer. Não, ele tem que ter o direito de aprender, de ter uma educação de qualidade. Aí sim, isso ele tem que cobrar. E, a partir daí, ele vai ser um cidadão melhor e ter condições de ter um rendimento melhor para si, para sua família e produzir mais para o Brasil.